Graças a Deus. Eu quero te convidar a estar abrindo a Bíblia juntamente comigo no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Tiago 2, 17. A palavra de Deus nos diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Somente o verso 17. A sua tradução possa ser, quem sabe, um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Amém? Meus amados irmãos e irmãs, eu tenho 6 minutinhos só para entregar uma reflexão ao seu coração. Mas quem sabe, se eu tivesse aqui 1 hora, eu não conseguiria expressar tudo aquilo que Deus tem colocado ao meu coração a respeito de fé. Eu não tenho muito tempo, meus amados irmãos, de caminhada com Cristo. Me considero ainda um menino na fé. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E diante de muitas e muitas experiências vividas, eu pude compreender que realmente, assim como Tiago diz, existe uma fé morta. Existe uma fé que não é eficaz. Existe uma fé que não transforma. Existe uma fé que, ao invés de deixar o homem lúcido e fazer do homem um homem inteligente e racional, faz ele se tornar um louco, um tolo, um hipócrita. E alguém que, infelizmente, destrói a si mesmo a cada instante em nome da fé. O pouco tempo de caminhada que tenho com Cristo me fez compreender que verdadeiramente alguns se consideram ter fé e serem salvos, outros verdadeiramente têm fé e são salvos pela fé em Cristo Jesus. Você sabia que alguns estudos científicos comprovam, e eu valorizo sim aquilo que é real dentro da ciência, e é comprovado que a tendência é daqui no mínimo mais uns 5 anos, nós teremos aí uma média de 60% da população brasileira tendo algum distúrbio psicológico e muitos deles chegando a um ponto de debilidade mental. Você sabia disso? Pesquisa depois um pouquinho a respeito. E, infelizmente, um dos grandes motivos dessa porcentagem ser tão alta, e realmente dá até um medo na gente, porque, na verdade, terá, no mínimo, de 2 pessoas vai ter uma. Se na sua casa tem 4 pessoas, 2 terão, quem sabe, alguma dificuldade na mente, alguma perturbação, alguma limitação na mente. E às vezes, se tem 4 dentro de casa e 2 terão essa dificuldade, quem sabe os 2 que terão essa dificuldade são pessoas que dizem ter uma fé mais viva do que os outros 2 que estarão sãos. Meus amados irmãos e irmãs, é preocupante isso. É muito preocupante. Eu tive uma experiência com um mal chamado ansiedade há um tempo atrás e eu tive que passar num psicólogo. E conversando com ele, ele me disse algumas verdades que eu precisava ouvir para criar a estrutura que eu tenho hoje. E ele falou assim:
Rafael, eu sei que o senhor é pastor, o senhor é um líder cristão. E sabe qual é o maior problema dos cristãos? E eu vejo que o senhor não está entre essas pessoas. O maior problema é elas não aceitarem que existem dias bons e dias maus. Que existem dias em que tudo dá motivo de sorrir e existem dias que realmente a gente tem que chorar. Existem dias em que você vai levantar da cama e o desejo realmente será de ser feliz e fazer todos felizes, mas tem dia que a vontade é nem de levantar da cama. E esse trabalhar do bem e o mal está estruturado na nossa mente, é o nosso cérebro que conduz muitas coisas e conduz as nossas emoções. E quem sabe você que está me ouvindo diz assim, mas eu sou crente, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. E sabe qual é a realidade? Na maioria das vezes, são essas pessoas que jogam toda a responsabilidade para Deus de tudo que acontece, é que irão fazer parte desse grupo que terá alguma dificuldade mental, que terá que enfrentar, infelizmente, dias de depressão e de ansiedade. Pastor, mas o senhor está sendo negativo demais, que isso? Eu sou crente, eu levanto 6 horas da manhã, eu vou para a igreja orar, eu oro meia-noite, eu busco a Deus. Meus irmãos, para ser sincero, eu também fiz muito isso. Eu também tive esse momento. E quando eu jogo para Deus todas as responsabilidades de tudo o que acontece, eu esqueço que Deus me deu livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, eu tenho a liberdade de tomar decisões. Você que é casado, você tem 100% de certeza que foi Deus que pegou essa sua esposa e colocou no seu caminho e fez com que o casamento acontecesse? Ou você entendeu que Deus tinha uma esposa para você e assim Ele te deu liberdade de escolher? Não, eu orei e realmente foi Deus que colocou no meu caminho. Meus amados irmãos e irmãs, tem muitas decisões que hoje nós dizemos que foi Deus que fez. E na verdade, Deus só preparou a oportunidade. O sim e o não ficou nas suas mãos. Quem foi que disse sim diante do pastor que fez o seu casamento? Quando você assinou o papel, quem foi o juiz de paz que esteve lá? Ele só te fez a pergunta. Quem respondeu foi você e sua esposa. Foi você e seu marido. Os filhos que você tem hoje foi permissão de Deus, glória a Deus por isso. Mas quem fez o ato sair do papel, quem fez as coisas acontecerem, essa criança está aí hoje, seu filho está aí hoje, foi você. Você poderia ter evitado, mas não, você preferiu ter filho. Tiago 2,17 foi o texto lido. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. As obras são as nossas atitudes. Sabe por que vivemos em um mundo em que as pessoas estão cada dia mais depressivas, ansiosas, e elas culpam, sabe quem? As igrejas. Essa é a verdade. Culpa as igrejas. Culpa os pastores. E, infelizmente, muitos pastores têm culpa sim no cartório. Sabe por que tem culpa? Porque não ensinam a verdade. Se eles ensinassem a verdade, ensinassem o povo a ter uma fé racional, uma fé inteligente, e não jogasse em cima de Deus todo o fardo, toda a responsabilidade. Deus é Deus, independente de eu estar com Ele ou não estar com Ele. Deus não precisa de mim para fazer nada. Deus não precisa de mim para programar nada. Mas no momento que Ele me escolhe,
no momento que Ele me chama e no momento que eu aceito, eu entendo que é uma porcentagem que vai ser esse aceitar a Deus, que é a responsabilidade de Deus, mas existe uma porcentagem neste mundo imensa que é minha, sou eu que vou ter liberdade de tomar decisões. E essas decisões têm consequências. Meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos nos cuidar melhor. Nós precisamos nos policiar melhor. Sabe o que é isso? Vigiar mais. Às vezes ora muito, vigia pouco. E a causa da queda de muitos na fé está sendo vigiar pouco. Líderes religiosos que se preocupam mais com a festa que é feita dentro do templo do que com a transformação, a edificação e a salvação de pessoas, de vidas. Se preocupa mais com aquilo que é feito dentro dos templos, cuida muito bem, troca a pintura do templo, compra microfone novo, muda de lugar para ficar num lugar mais aparente para as pessoas, um lugar maior, compra cadeira de almofada, compra ar-condicionado e faz com que a igreja realmente, o templo de 4 paredes, vire um lugar lindo de se ver, quando na verdade as pessoas que estão ali não tem nada lindo de ver elas, são pessoas oprimidas, depressivas, angustiadas. E aí vem a questão de pregar uma mensagem como eu estou pregando nessa manhã. A responsabilidade não é minha como pastor de transformar a sua vida, mas a responsabilidade é minha de pregar o evangelho. Se eu prego o evangelho e você aceita o evangelho transforma a sua vida. Agora, se eu não prego o evangelho, você não ouve o evangelho, a responsabilidade, o fardo é meu de não pregar o evangelho, mas você tem a possibilidade de escolher quem prega para você, quem fala de Jesus para você e quem te oferece uma fé viva e eficaz, estruturada nas nossas obras, uma fé viva e eficaz que transforma a nossa vida. Nessa manhã, meus amados irmãos e irmãs, eu encerro aqui te dizendo, é momento de vivermos verdadeiramente a fé. Chega dessa história de termos pessoas oprimidas, pessoas depressivas, pessoas sem fé verdadeira em Cristo. Eles oram, eles buscam, eles clamam, mas a todo momento estão angustiados, aflitos. Deus me levantou para pregar sim uma mensagem profética nessa manhã e para a sua vida, e mais do que isso, Deus me trouxe aqui nessa manhã de quinta-feira para te despertar, meu amado irmão e irmã. Não vai resolver só orar, não vai resolver só ler a Bíblia, não vai resolver somente ir para a igreja, não vai resolver. Eu estou te dizendo que não vai resolver. Pedir oração para o pastor todos os dias não vai resolver. Na verdade, nós temos que ter uma fé viva e eficaz, uma fé movida pelas nossas obras, movida pelas nossas atitudes. Eu quero orar por você nessa manhã. E que não seja você o próximo a compreender que tudo que você viveu até agora é ilusão. Nós precisamos ter uma fé estruturada em Cristo. Oremos juntos nessa manhã. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço, amado Deus, nos conceda graça para te servir. Transforme a nossa fé em obras. Desperta-nos para viver aquilo que glorifica o teu nome. Papai, eu reconheço que só o Senhor é Deus. E nessa manhã eu peço a Ti, nos abençoa. Visita cada um que está ao alcance da nossa voz e nos abençoa. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.